Hoje nós vamos falar sobre um tema. Eu quero trazer um tema aqui que o Senhor tem já falado comigo há algum tempo. Eu acredito que é um tema bem atual e é um dos pontos que tem me chamado bastante atenção naquilo que eu tenho estudado ultimamente, que é como deve ser a nossa postura como cristãos, né? E o tema da mensagem de hoje é resilientes. Amém? Eu fiz questão de ir no dicionário para que a gente pudesse buscar qual é o significado da palavra resiliente. E aqui nós temos basicamente duas definições ou três definições. A primeira diz assim: resiliente é aquilo que é capaz de retomar a sua forma original depois de sofrer impacto ou deformação, que tem elasticidade, resiliência. Ou seja, um elástico é um tecido resiliente, porque ele consegue chegar a um nível de esticar, mas ele não se rompe, mas ele volta ao seu estado original. O segundo significado que tem aqui, diz assim, que tem a capacidade de recuperar-se após um revés, ou de superar situações de crise, adversidades ou infortúnio, que demonstra resiliência, pessoa resiliente. Terceiro, que é flexível. Ou seja, nós vemos aqui que a palavra resiliente, ela quer nos passar um significado de que nós possamos ser esticados e sempre voltarmos ao nosso estado original. Também passa um sentido que é, nós podemos nos recuperar de qualquer crise, de qualquer situação e estarmos, na mesma condição de que estávamos antes. Ou seja, se eu estava alegre, se eu estava feliz e eu passei por uma situação que me fez passar por algumas situações que são custosas, isso não me deixa naquela situação, mas eu consigo voltar ao meu estado original, que é ser alegre, que é ser feliz. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E aqui eu quero trazer para vocês um pouco mais sobre resilientes, ou pessoas que são resilientes na Bíblia. E antes da gente abrir a Bíblia, eu quero trazer um resumo aqui para você sobre uma pessoa que eu gosto bastante de estudar sobre, uma pessoa que me inspira muito, que é Paulo. E talvez Paulo seja uma das pessoas mais resilientes que você vai encontrar na Bíblia. Paulo passou por diversas situações, ele passou por diversos infortúnios, mas ele não perdeu a sua origem. Ele não perdeu aquilo que Deus tinha depositado na vida dele. Ele não perdeu o foco da visão daquilo que Deus tinha confiado para ele fazer. Amém? Abra, por favor, sua Bíblia lá comigo em Atos, no capítulo 28. Nós vamos ler um pouco a Bíblia hoje. Atos, capítulo 28. Amém? Antes da gente ler o texto, eu vou explicar um pouquinho o que estava acontecendo nessa época, o que estava acontecendo com Paulo. Paulo tinha ido para Jerusalém, sob uma direção divina, para que ele pudesse então participar das festas que estavam lá. Ou seja, ele frequentava o templo, ele sabia o que estava acontecendo naquela época, e ele foi até lá, Jerusalém, prestar o seu culto e adoração no templo. E chegando lá, alguns judeus que lá estavam, vendo Paulo e sabendo sobre o testemunho de Paulo, que Paulo era um daqueles que anunciava o evangelho de Cristo, que estava anunciando que Jesus estava vivo, e muitos queriam que essa informação não se espalhasse pelo mundo, eles então fizeram um motim e acusaram Paulo de estar profanando o templo deles. Entenda, Paulo era um judeu que se converteu ao cristianismo, que se tornou um cristão, mas ele sabia quais eram as suas tradições, ele sabia exatamente o que era possível fazer e o que não era possível fazer. Então ele jamais profanaria o templo dos judeus, se não fosse mandado por Deus, mas ele não tinha sido mandado por Deus a profanar nada, então ele não tinha profanado, aquilo era uma falsa acusação, aquilo era uma mentira. E qual era essa profanação que eles falavam? Era que Paulo tinha levado pessoas que não eram judeus para estar no templo dos judeus.
Isso para eles era algo profano, algo que não podia acontecer. Mas entenda, Paulo leva assim companheiros de viagem, porque Paulo durante muitos anos ele viajou por toda a Ásia anunciando o evangelho. Afinal ele tinha sido direcionado, ele havia sido comissionado para anunciar o evangelho aos gentios. E ele então foi durante muito tempo em várias cidades na Ásia, e nós temos várias cartas na Bíblia que falam sobre isso, Coríntios, Efésios. E ele retorna então para Jerusalém com alguns irmãos dessas igrejas. Mas entendam, alguns desses irmãos foram com ele para Jerusalém, mas nenhum deles foi com ele para o templo, porque ele sabia que se esses homens entrassem lá dentro, ele estaria profanando a cultura daquele povo. Mas entenda, houve então aquele motim, e eles acusam Paulo então de estar profanando ao nome de Deus, e falam, prendam este homem, porque o que ele está fazendo é contrário à nossa lei. E Paulo então é preso e é levado então até o sumo sacerdote. E na verdade o que aqueles homens queriam fazer era matar Paulo. Eles não estavam interessados de que Paulo havia realmente cometido ou não um crime, mas eles haviam macucado, eles haviam orquestrado algo para que Paulo então fosse morto. E naquele fuzuê, naquele barulho, naquela bagunça que estava acontecendo, uns gritando mata, outros falando assim, mata por quê? E aquela gritaria toda. Os romanos que lá estavam, que governavam aquela cidade, percebendo aquilo, falaram, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui, e tiraram Paulo de lá, para tentar perceber o que estava a se passar. E os judeus dizendo, esse homem profanou a nossa cultura, profanou a nossa religião, matem-no. E naquele momento Paulo então, ele se revela, ou ele fala então quem ele era para aquele soldado, ou para aquela autoridade romana. Ele fala, olha, eu sou um romano também, eu sou judeu, mas eu sou romano. Então agora ele sabendo que ele era um cidadão romano, e pelas leis vigentes da época, um cidadão romano não podia ser morto sem um julgamento. Então o que eles fazem? Eles tiram Paulo de lá e deixam Paulo preso numa cela até pensar o que vai se fazer com aquilo. E no outro dia, chamam-se então líderes do povo judeu para então anunciar qual era o crime de Paulo. E ele vai até a autoridade do templo e começa a dizer, olha, Paulo profanou o nosso templo, Paulo trouxe pessoas para cá que não eram para ser trago, e Paulo está anunciando sobre ressurreição de mortos. Olha que engraçado. Uma das bases da nossa doutrina, um dos pilares da nossa doutrina cristã, como você pode ler lá em Hebreus, no capítulo 6, é exatamente sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Paulo estava pregando o evangelho, e isso para eles era como se fosse algo totalmente banal, e era algo completamente deturpado. E eles queriam matar Paulo por isso. E Paulo então começa a fazer a sua defesa, ele faz a sua primeira defesa para aquela autoridade, e ele diz, olha, eu não cometi nenhum crime. E ele não só faz aquela defesa para as autoridades, como para o povo hebreu. E ele começa a falar em hebraico, porque até então ele estava falando com essas pessoas em grego. E quando ele começa a falar em hebraico, aqueles judeus daquela cidade começam a falar o seguinte, olha, peraí, se ele está falando hebraico, então ele também é judeu. Então ele não está profanando nada. E ele começa a falar sobre a sua linhagem, e ele começa a falar, olha, eu fui um dos discípulos de Gamaliel, eu fui ensinado pela lei pelos meus pais, eu fui um dos que mais guardei a lei, eu fui um dos que mais perseguiu a igreja de Cristo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, eu estava lá e eu aprovava aquela situação. Ou seja, ele era um perseguidor, e ele começa a falar, e eu recebi cartas que me davam autoridade para que eu fosse por todas as cidades a perseguir essas pessoas que anunciavam esse tal de Jesus. E quando eu estava no caminho para Damasco, eis que surge uma grande luz, e eu caio sobre terra, e aquela voz naquela luz fala comigo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu pergunto, quem é que está falando comigo? E aquela voz fala, sou eu, o Jesus a quem tu persegues. E Jesus, naquela voz, ele dá um comando para ele, dizendo, olha, você precisa ir até a cidade, você vai procurar uma pessoa, você vai retornar a sua visão, porque existe um propósito que eu quero partilhar contigo. E Jesus fala para ele que você precisa anunciar aquilo que você tem visto, ouvido, e aquilo que eu ainda vou revelar para você. E Paulo então, sendo tocado por aquilo, ele decide então o quê? Viver uma vida de acordo com os princípios de Jesus.
Entenda, ele sai de uma situação de perseguidor para agora então ser um seguidor de Cristo. E ele faz essa defesa em público, mas mesmo assim os judeus o querem matar. E naquela confusão de quererem matá-lo, não havendo crime para matá-lo, os romanos não autorizam que ele seja morto. Mas ao mesmo tempo sabia que se eles soltassem Paulo, Paulo seria morto pelos judeus. Então Paulo passa mais de 2 anos preso em um cárcere em Jerusalém, sem ter cometido crime algum. Imagina você ter vindo na igreja e de repente algumas pessoas aqui começam a falar mal de você, e você de repente fala o seguinte: não, mas eu não fiz nada, mas não tem problema, você vai ficar 2 anos preso. A sua vida mudaria com certeza da noite para o dia. Provavelmente você perderia o seu emprego, provavelmente talvez você perderia a sua casa, o seu carro. E nós muitas vezes vemos quando Paulo está preso como se fosse algo mágico. Ai meu Deus, Paulo ficou preso 2 anos. Não, gente, houve um custo nisso. Existiam coisas que ele queria fazer, existia um lugar que ele queria visitar, mas ele sabia que aquilo era preciso ele passar. Aquilo o tornou forte, para que ele estando naquela situação, aquilo não o afetasse. E uma das coisas que nós vamos ver, depois você pode ler a sua Bíblia lá, desde o capítulo 23 de Atos até o capítulo 28, que é o que nós estamos falando hoje. Nós vamos ver Paulo sendo preso por cometer nenhum crime a não ser seguir a Jesus e acreditar na ressurreição dos mortos. E uma das coisas que me chama bastante atenção é que pessoas resilientes, elas vão passar por 3 pontos sempre. O primeiro ponto de uma pessoa resiliente que ela vai enfrentar vão ser falsos acusadores. Se você quer entrar no ministério, se você almeja estar no ministério, se você almeja servir o Senhor com ousadia, esteja preparado para falsos acusadores. Não é à toa que a Bíblia nos instrui a dizer que se alguém falar algo contra você, que você confie na pessoa e dê espaço à defesa, ou então que as pessoas tragam testemunha para corroborar aquilo. Porque é claro e evidente que nós teríamos que enfrentar falsos acusadores. E quantas vezes nós estamos acreditando no que os outros estão dizendo, e nós mesmos estamos servindo como peças ou pessoas para afundar ministérios ou afundar chamados, ou destruir vidas. E Deus não tem nos chamado para isso. Nós não fomos chamados para sermos acusadores ou falsos acusadores. Nós fomos chamados para sermos servos de Deus, colaboradores do reino. Por isso, tome muito cuidado quando você estiver criticando alguém, quando você estiver criticando algum ministério, quando você estiver criticando alguma coisa, se você realmente tem certeza daquilo, ou se você está dando seus ouvidos a falsos testemunhos. Nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Muitas vezes nós nos fechamos dentro da nossa igreja e nós achamos que nós somos donos da verdade. Irmãos, existe apenas uma igreja no mundo, que é a igreja de Cristo. Essas placas lá no céu não existirão. Não existirá lá a sala da Assembleia de Deus, a sala da Deus é Amor, a sala da Igreja Universal, a sala do Verbo da Vida. Não, nós todos somos corpo de Cristo. É claro que nós temos pensamentos doutrinários diferentes, é claro que nós temos costumes diferentes, mas o cerne da mensagem é o mesmo: pregar a Cristo, pregar arrependimento, pregar transformação. E por isso nós precisamos também sermos colaboradores do reino nesse aspecto. Amém? Glória a Deus. O segundo passo que nós vamos perceber, que no fato de nós estarmos sendo resilientes, é que nós teremos pessoas que nos ajudarão também. Nós teremos falsos profetas, mas nós teremos pessoas que pegarão junto conosco e nos farão ir além, nos farão nos esticar, nos farão crescer, nos farão, prosperar e avançar sobre a terra. Por isso nós teremos sim que lidar com falsas acusações, com espinhos na carne, mas nós também teremos pessoas que irão nos suportar, que irão nos auxiliar. E o terceiro, não menos importante, nós sofreremos perseguições. Se você prega um evangelho, se você anuncia um evangelho, ou se você gosta de ouvir um pregador que anuncia um evangelho, no qual ele não é perseguido, no qual não levantam falsos testemunhos contra essa pessoa, se calhar o evangelho que ele está anunciando não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo fala que nós enfrentaríamos falsas acusações, traições e perseguições.
Mas por que então nós somos perseguidos? Existe uma frase do Charles Spurgeon que eu amo muito, que ele fala o seguinte: a Bíblia tem aquilo que os homens odeiam, a verdade. Sabe, isso é muito duro, porque as pessoas só odeiam aquilo que lhes gera um confronto. Uma pessoa que está vivendo em pecado, uma pessoa que está vivendo uma vida completamente contrária ao que a palavra de Deus diz, se você não falar nada contra e você promover aquilo, você vai estar sempre em autoestima. A pessoa sempre vai falar o seguinte: essa pessoa aqui que é um gajo porreiro, isso aqui que é uma pessoa boa, olha só, me apoia em tudo. Sabe, existe uma frase que as pessoas dizem: olha, Deus é amor, Deus não se importa como você está. Isso é uma frase do demônio. Isso é uma frase do diabo, do inferno. Deus te ama assim. E Ele está com braços abertos, esperando que você venha do jeito que você está, para que você mude e se torne aquilo que Ele te projetou para ser. Agora, todas as vezes que nós confrontamos o pecado, todas as vezes que nós mostramos o que as pessoas estão errando, aí, meu amigo, esteja preparado para as perseguições. Aí esteja preparado para cancelamentos. Esteja preparado para que você sofra perseguições. Porque os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, eles sofreram as mesmas coisas que nós sofremos hoje. Fale a verdade. Não precise falar nada, só fale a verdade. E você verá o custo que isso tem. Aleluia. Vamos ler agora lá em Atos capítulo 28, verso 1 em diante. Diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixava viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Vamos parar aqui, só para vocês entenderem um contexto aqui do que estava acontecendo. Como eu disse para vocês, Paulo ficou preso durante pelo menos 2 anos, mais de 2 anos, em Jerusalém. Porque os judeus os queriam matar, e o governador da cidade, não querendo criar um motim por liberar Paulo, apesar de saber que Paulo não tinha cometido nenhum crime para que ele estivesse preso, manteve Paulo preso durante 2 anos. E depois disso entrou um novo governador, e esse novo governador foi então saber a situação de Paulo. Falou assim: olha, Paulo, você está preso aqui há 2 anos, o que aconteceu? Eu sou novo aqui na cidade, sou novo aqui na região. E Paulo novamente apresenta a sua defesa para ele. Só que durante a defesa, Paulo apela que ele seja levado até César. E a Bíblia até fala que Paulo seria liberto lá, por aquele governador, se ele não tivesse apelado para ser julgado por César. Porque um dos requisitos que todo cidadão romano na época tinha, era que se ele precisasse, ele podia apelar ao imperador para que fosse julgado pelo imperador. E Paulo faz isso, mas entenda, Paulo faz isso porque existia uma instrução da parte de Deus, que era necessário que ele fosse ter com César, que ele fosse fazer essa defesa a César. Talvez por N motivos, a Bíblia não é clara o real motivo quanto a isso, mas eu acredito que era para que hoje nós pudéssemos ter a essas verdades, a essa palavra. Porque uma vez que ele estivesse junto ao imperador, fazendo a sua defesa, aquilo tinha que estar registrado em livros históricos, que até hoje, se você buscar esses registros históricos, você vai ver que houve um julgamento de Paulo na presença de César. E assim como hoje todo mundo conhece César, o Império Romano, Paulo pode ser conhecido porque ele teve um contato com essa figura que na época era extremamente famosa. Entenda, o mundo poderia não conhecer Paulo, mas o mundo naquela época conhecia quem era César. E a partir do momento em que Paulo fala com César, o mundo inteiro conhece então agora Paulo. Amém? Mas novamente,
Isso é o meu pensamento. A Bíblia não é clara quanto a isso, amém? Mas isso cria-se todo esse elo de estrutura histórica. Tanto é que quando você vai lendo o livro de Atos, você vai ver que Paulo, quando ele está narrando a sua viagem de Jerusalém até Roma, ele vai falando os portos, ele vai falando o nome das pessoas, ele vai falando qual era o clima, qual era a estação, quanto tempo eles passaram. Tudo isso é para registrar historicamente que isso aconteceu. Se você buscar essas informações, você vai ver que aquelas pessoas existiram, que aquilo estava realmente naquele lugar, que aqueles acidentes, como ele relata, esse naufrágio ocorreu. Então você tem toda essa informação para também te proteger, a dizer que aquilo que nós estamos crendo é a palavra de Deus. Mas Deus é tão cuidadoso conosco que Ele nos deixa registros históricos para comprovar que isso aqui é verdade. Amém? Então, depois desses 2 anos, Paulo apela então para César, e aquele governador fala o seguinte: olha, você sendo então um cidadão romano, você pode sim ir para César. Então ele destaca uma guarnição, alguns soldados, para que levem então Paulo para ser interrogado por César, ou estar na presença de César. Então Paulo começa a sua viagem para Roma. E durante esse caminho, Paulo vai passando por vários locais, junto com essas pessoas que estão junto com eles, até o momento em que eles pegam uma embarcação que iria no sentido de Roma, que iria para a Itália. Só que estava muito mau tempo naquela época. Estava com muitos ventos, estava praticamente no inverno. E Paulo até orienta aquele cidadão, o dono do navio, falando assim: olha, é melhor que nós passemos a noite aqui, ou que nós fiquemos aqui nesse porto, até que a tempestade se passe. E não era uma tempestade qualquer, era um tufão que estava passando por aquele lugar. Era como se fosse um ciclone passando naquela região. Imagina, hoje quando tem um ciclone beirando aqui a nossa costa, existe alertas em todos os telemóveis dizendo: não vá à praia, se você é pescador não vá para o mar. Isso porque nós temos tecnologia, temos barcos melhores, temos motores. Naquela época não existia nada disso. Ou seja, você ir para o mar com um tufão era certeza que você estaria morto. Amém? Então Paulo embarca naquele navio, sob a autoridade daquela guarnição, e eles começam a navegar. E acontece o quê? Acontece então que eles encontram aquele tufão pelo caminho. E a Bíblia fala que eles passam mais de 10 dias sob aquela tempestade. Eu não sei você, mas às vezes a gente fica amedrontado quando nós estamos passando um dia no meio de uma tempestade, ou algumas horas, ou alguns minutos. Imagina você ficar mais de 10 dias preso dentro de um ciclone ou dentro de um tufão. Como aquilo poderia ser completamente aterrorizante. E Paulo mantém a sua calma mesmo nesses ambientes. Ou seja, Paulo é uma pessoa resiliente. Paulo, assim como Jesus, não se preocupa com aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque existe uma visão, existia algo que ele precisava fazer. O que eu quero dizer para você é, quando nós somos resilientes porque nós sabemos o nosso destino, nós sabemos onde nós queremos chegar, nós sabemos qual é a visão que Deus partilhou conosco, e por isso nós vamos ficar ali, porque pode vir tempestade, pode vir tufão, furacão, pode vir o que for, você não sofrerá dano até cumprir aquilo que Deus falou que você vai cumprir aqui na terra. Aleluia. E acontece o quê? Acontece que, passado aquele período, as pessoas então decidem a ouvir Paulo. E Paulo diz: olha, fiquem tranquilos, porque essa noite um anjo do Senhor, do Deus a quem eu sirvo, veio até mim e disse que ninguém vai se perder aqui, a não ser o barco, a não ser os bens materiais, mas nenhuma vida aqui será ceifada. E naquele agitar das águas, alguns marinheiros queriam pegar um bote salva-vidas e ir embora e falar assim: virem vocês. E Paulo fala: olha, avise aqueles homens, porque se eles saírem do barco, eu não sou responsável por eles, eles vão morrer. Agora, se eles ficarem no barco, nenhum dos que estão aqui irão morrer. E as pessoas convencem aqueles marinheiros a ficarem no barco. Sabe, eu não estou falando que foram convencidas 3 ou 4 pessoas. A Bíblia fala que existiam mais de 275 pessoas naquele barco. E as 275 pessoas acreditaram em Paulo. Vocês já pararam para pensar que, imagina, se isso aqui estivesse pegando fogo, e todos aqui estivessem desesperados a sair desse lugar,
Se de repente eu chegasse para falar para vocês, olha, fica tranquilo que ninguém vai morrer aqui, o fogo vai consumir tudo, mas a gente vai ficar bem. Vocês acham que vocês todos ficariam aqui tranquilos? Olha, eu confesso que se fosse o pastor aqui no meu lugar, ele falasse isso, eu era o primeiro a estar correndo lá para fora. Não porque eu não confio nele, mas é porque eu estou vendo aquela situação. Agora entenda como existia uma autoridade sobre Paulo. As pessoas confiavam em Paulo porque elas estavam vendo algo diferente em Paulo. Paulo carregava uma presença dentro dele, a mesma presença que Paulo carregava dentro dele, que lhe dava confiança, autoridade, independente das tormentas, independente das tempestades, independente da situação, mesmo estando preso, ele estava mais livre do que todos os que estavam ali dentro daquele barco. Essa mesma presença você carrega dentro de você. E você pode estar seguro em qualquer situação. Você, não importa se você está sendo esticado, se você está sendo abatido, se você está sendo, perseguido, se as pessoas estão falando mal de você, não importa. Se você carrega a mesma presença que Paulo carregava, essa presença te mantém firme e constante naquilo que você está a fazer. Amém? Aleluia. E acontece então que as pessoas ouvindo Paulo, a tempestade se acalma, e eles encontram terra seca. Só que para chegar na terra seca, eles precisam então ir contra um banco de areias. Ou seja, eles precisavam afundar o barco para que eles pudessem então chegar em terra. E assim eles fazem. E entenda, alguns daqueles soldados que estavam com Paulo teve a brilhante ideia: vamos matar todos os prisioneiros para garantir que eles não fujam. Só que entenda, existia uma palavra de Deus, que nenhum daqueles que estavam no barco iriam se perder, nenhum seria morto. E novamente, as pessoas convencem aquelas pessoas a não fazerem isso, e todas as pessoas que estavam naquele barco chegam em segurança à praia. E é o texto que nós estamos lendo. E aí você pensa comigo, Paulo, perseguido na sua própria nação, é escorraçado de lá, passa 2 anos preso injustamente, começa uma viagem para a Itália sabendo qual é o seu fim. Porque quando ele se apresentou a César, não foi para que ele fosse liberto, mas fosse para que ele anunciasse a palavra de Deus também para César. Ele sabia qual era o fim dele. Imagina você entrar num barco sabendo que você está indo para o encontro da sua morte. Mas entenda, Paulo, ele tinha uma clareza muito grande do que era a morte para ele. Porque ele falava assim, morrer para mim é lucro. Por quê? Porque ele sabia para onde ele ia, ele sabia quem ele servia, mas ele sabia que ele tinha que cumprir a visão de Deus, e ele sabia que não era o momento dele morrer, e por isso ele estava convicto que independente da situação, se barco, tempestade, se malfeitores, perseguidores, nada os afetaria, porque ele sabia o que ele estava fazendo. O que eu quero dizer para você é, se você está cumprindo a visão de Deus, você não precisa se preocupar com a sua vida. Entenda, não estou dizendo que você tenha que viver de forma negligente, que você tenha que, porque eu estou cumprindo a visão de Deus, agora eu vou andar de moto a 200 km por hora. Não, não é isso que eu estou a dizer. Mas eu estou dizendo para você que quando você está cumprindo a vontade de Deus, se Deus te mandou ir para uma nação, onde as pessoas perseguem cristãos, onde você pode ser morto por lá estar a pregar a palavra de Deus, vai e faça isso. Porque existe uma provisão da parte de Deus, existe um livramento da parte de Deus, para que você cumpra e corra com a visão daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? E aí nós vamos vendo então que Paulo chega naquela cidade, naquela ilha. É uma ilha que até hoje existe, que é a ilha de Malta, fica próximo da Itália. E quando ele chega naquele lugar, já não bastava ele ter enfrentado perseguições, estar preso há mais de 2 anos, ter enfrentado uma tempestade, um ciclone há mais de 15 dias, ter enfrentado os próprios soldados que ele tinha acabado de salvar aqueles soldados e os soldados queriam matar ele. Ainda assim, ele chega em solo, com frio, com chuva, e eles vão se aquecer, e a hora que ele vai colocar um graveto no fogo, uma serpente o morde. Olha, eu não sei você, mas às vezes eu acho que a minha vida está difícil, mas a de Paulo aqui, vou dizer para você que não estava fácil não, meu amigo. O cara vai preso injustamente. De repente o cara pega uma tempestade de 15 dias. Até hoje eu não vi nenhum outro relato na Bíblia de falar que alguém que enfrentou uma tempestade maior que Paulo. Depois disso, as pessoas que você salva querem te matar.
Uma traição máxima. Você chega em solo falando assim, agora eu estou tranquilo, estou em paz. E aí vem uma serpente e ainda vai te morte a mão. Mas entenda, Paulo sabia quem ele era. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia a presença que ele carregava. Então ele pega aquela serpente, só uma serpente, e joga ela no fogo. E agora, entenda, as pessoas olhando para Paulo falam, olha, com certeza esse homem vai morrer. E esse cabra deve ser, vou lhe dizer, alguém muito mau. Porque olha, escapando de uma tempestade de 15 dias, de um naufrágio num barco, chegando no solo ainda é picado por uma serpente, ou seja, Deus quer matar esse homem. E as pessoas esperavam que Paulo a qualquer momento caísse morto. Mas olha que surpresa, Paulo não caiu morto. E olha que interessante agora, de uma figura de alguém que as pessoas estavam a criticar, dizendo, esse homem é um assassino, é um bandido, alguém que não merece a nossa atenção, alguém desconhecido, alguém que está preso. Eu não sei você, mas você acreditaria se um líder do PCC falasse para você alguma coisa, olha, vai e faça isso? Com certeza não, porque essas pessoas não têm crédito. A sociedade tira o crédito dessas pessoas, assim como com Paulo. Paulo era um preso naquele momento. Ele chega em solo e as pessoas dizem, com certeza essa é uma pessoa amaldiçoada, porque ele vai morrer a qualquer momento. Mas o tempo foi passando e nada foi acontecendo. Entenda, um ponto importante aqui que eu acho que a Bíblia não menciona, mas que eu quero trazer isso para que talvez tenha uma maior clareza, é o seguinte, as pessoas que falaram e que esperavam que Paulo morresse, eram os locais da ilha, não eram os que estavam acompanhando a viagem. O que eu quero dizer para você é, as pessoas locais conhecem os animais perigosos da onde elas vivem. Talvez se eu chegar aqui em Portugal e ver uma serpente, eu possa achar que aquilo é extremamente venenosa e perigosa, e as pessoas daqui dizer, não, isso aqui é só uma cobra de jardim, fica tranquilo, não vai te fazer mal nenhum. Mas quando um local que conhece os animais fala, esse é um animal peçonhento, esse é um animal perigoso, com certeza ele vai morrer, é porque aquele animal era venenoso. Ou seja, o que eu quero dizer para você é, talvez as pessoas vão querer dizer que Paulo foi mordido por uma piton, por uma cobra que não tinha veneno, mas não era, porque se os locais esperavam que ele morresse, é porque eles conheciam que aquela serpente, ela era venenosa. E entenda, Paulo não morre. Por quê? Porque Paulo está cumprindo o ide do Senhor. E a Bíblia não fala que nós pisaríamos serpentes e escorpiões e nada nos faria dano? Paulo sabia dessa palavra, e ele pode ter, inclusive, falado isso, falando assim, olha, eu sei que eu estou cumprindo a palavra de Deus, e eu sei que eu vou pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano me causará, e jogou a serpente embora. E ele ativou aquilo. Sabe, da mesma forma como Paulo fez essas coisas, nós também podemos fazer, nós podemos desfrutar de milagres. E aí, avançando agora no texto, verso 6, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, agora diziam ser ele um Deus. Ou seja, a pessoa passou de um assassino, agora para um Deus. E no verso 7 diz assim, perto daquele lugar havia um local, um sítio, pertencente ao homem principal da ilha, o governador da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, todos os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Olha, eu não sei vocês, irmãos, mas aqui tem um grande milagre. Paulo, ele é convidado então, depois que as pessoas acham que ele é um Deus, a ir à casa de Públio, o governador, o qual o recebe com honrarias, como se fosse um chefe de estado. E ao chegar lá, ele vê que o pai do governador está enfermo, provavelmente há muitos dias, com disenteria, com desidratação. E Paulo ora por ele e ele é curado. E não somente isso, como a fama de Paulo agora percorre toda a ilha a dizer o seguinte, olha, aquele Deus, aquela pessoa
que nós achávamos que era um Deus, realmente é, olha, ele está curando todo mundo. E todos os enfermos da ilha foram até Paulo e foram curados. Olha, eu não sei você, mas às vezes a gente ora por uma pessoa aqui na igreja, é curada e nós já nos celebramos. Imagina a gente ir num hospital e de repente o hospital ficar vazio, porque todas as pessoas que lá estão são curadas. Foi isso que aconteceu. Só que não era só de um hospital, era da cidade inteira. Ou seja, imagina todos os hospitais da cidade do Porto, de repente, de um dia para o outro, não tendo mais ninguém enfermo lá dentro. Não importa se era um acidente, não importa se era um câncer, não importa se era, sabe, um problema no sangue, não importa o que era, elas foram curadas. O que me mostra é que quando nós estamos andando com a visão, quando nós somos pessoas resilientes, existe o quê? Existe uma autoridade que nos acompanha. Existe uma unção que nos acompanha. A resiliência, ela vai nos abrir porta, onde jamais, naturalmente, nós chegaríamos. Sabe, eu fico vendo, eu tenho um esporte que eu gosto muito de assistir, que é tênis. E o tênis é um esporte que é assim, ou você é muito bom, ou você é muito ruim. Se você está ali no meio, você não é ninguém, ninguém te conhece. E se você é ruim, você não gasta dinheiro com aquilo, que é um esporte caro também. Agora, as pessoas que estão no topo desse esporte, às vezes nós olhamos lá, como recentemente o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, ele tem 20 anos de idade, e ele é o número 1 do mundo. O melhor tenista do mundo atualmente. Nós olhamos, nossa, ele tem 20 anos. Que sorte do rapaz. Sorte. A rotina de treino dele por dia é aproximadamente de 16 a 17 horas por dia de treinamento. Entre fisioterapia, treinamento físico, treinamento técnico e mental. Sabe, alguém com 20 anos aguentar uma pressão de jogar um dos últimos campeonatos que ele ganhou, que foi um Wimbledon. Ele ganhou contra o atual campeão, que não perdia esse campeonato há 10 anos. Uma pessoa de 20 anos entrar numa final e ganhar dessa pessoa como ele ganhou, não é para qualquer um. Mas ninguém chega numa final, ninguém chega a vencer uma final, sem antes ter perdido muitas partidas antes. Sem antes ter tido muitas frustrações, ter perdido muitos pontos, que o capacitaram a ir além. O que eu quero dizer para você é, eu não sei aquilo que você passou até hoje, eu não sei quais foram os traumas talvez que você teve na sua vida, eu não sei quais foram as frustrações, eu não sei quais foram as traições que você sofreram, mas isso te preparou para que você estivesse no dia de hoje, resiliente, forte e convicto daquilo que Deus te chamou para ser. O que eu quero dizer para você é que não importa a sua idade, você pode ter 36 anos como o Djokovic, que para muitos já é fim de carreira e ele ainda joga em alto nível, que é o tenista número 2 do mundo. Ou talvez você está no início da sua jornada com 20 anos. Mas o que eu quero dizer para você é o que vai te manter lá, é o seu esforço, a sua dedicação, é você estar ali convicto daquilo que você está fazendo. Sabe, não importa se está chovendo, não importa se está frio, não importa se está nevando. Você sabe que você precisa se esforçar, que você precisa se esticar, que você precisa ler a Bíblia, que você precisa orar. Sabe, nós não lemos a Bíblia somente quando nós queremos, nós não oramos só quando nós precisamos, nós fazemos isso porque nós precisamos fazer. Eu não faço aquilo que eu quero sempre, tem coisas que eu faço porque eu preciso fazer. Quando você está no seu trabalho, você não faz só o que você gosta, você faz aquilo que precisa ser feito. E da mesma forma na vida cristã, assim como Paulo, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Isso vai nos esticar, isso vai nos tornar fortes, isso vai nos tornar resilientes, a estar prontos para, se precisar enfrentar alguém, uma autoridade, estarmos prontos. Se precisarmos ser presos por essa palavra, estarmos prontos. Se precisarmos dar a vida por essa palavra, estarmos prontos. Deus tem nos chamado a vivermos completamente diferente do jeito que está. Deus não gosta de crente mimimi, que porque alguém não te cumprimentou no culto, vou sair da igreja.
Ah, o pastor não gosta de mim. Ah, o irmãozinho lá olhou feio para mim. Para com criancice, vamos crescer, vamos ser resilientes, vamos se esticar, vamos ser aquilo que talvez nós não recebemos. Se você está vendo que alguém não falou com você, seja você se alguém a falar com alguém. Seja você ser ativo na igreja, seja você a pegar junto. Se a obra está parada, seja você ser o primeiro a dizer para o pastor, pastor, o que precisa para a gente andar com essa obra. Se dedique, se esforce, se esmere, porque existe algo de Deus para isso. Existe uma unção disponível que quando nós nos colocamos à disposição, ela reage conosco. Aleluia. Assim como Paulo, nós não devemos ficar pelo caminho. Paulo poderia dizer, olha, passaram-se 2 anos, estou cansado. Coitado de mim, perseguido por amor ao Evangelho. Chega, Deus, me leva. Não, ele continuou. Tá bom, passei pela tempestade, agora sim, Deus, estou no meio da tempestade aqui, é o momento, me leva. Não. Ah, coitado de mim, a serpente me picou. Poxa, Deus, já não bastava tudo, agora isso também? Não. Não fique pelo caminho. Corra com a visão que Deus colocou na sua mão. Amém? Agarre a visão, se apegue à visão. Nós não falamos que esse ano é o ano da expansão? Se você não está expandindo, é porque você não está reagindo aos comandos de Deus para a sua vida. A visão está clara. As pessoas que estão se agarrando a essa visão estão expandindo, estão crescendo, estão alargando, estão se esticando. Se você não está se esticando, a culpa não é da visão, a culpa é de que você não está reagindo a isso. Quando nós somos resilientes, durante o caminho nós vamos enfrentar, como eu disse, traições, pessoas nos ajudarão, perseguições, falsos acusadores. Mas entenda, nós também estaremos de frente a autoridades. Muitas vezes nós pegamos aquele verso que a Bíblia fala que nós seríamos levados às autoridades, e nós, amém, eu creio que nós seremos levados para que nós possamos anunciar o Evangelho, assim como Billy Graham esteve, por exemplo, junto com a Rainha Elizabeth, com grandes líderes mundiais, nós também podemos ser levados. Mas entenda, talvez Deus tenha chamado você para ser levado diante de uma autoridade, não para falar sobre o Evangelho da forma que você imagina, mas talvez porque você foi preso injustamente e você vai anunciar o Evangelho dessa forma. Agora, nós precisamos ser resilientes, a perceber que não importa como eu vou estar diante da autoridade, mas sim qual é a mensagem que eu vou levar para aquela autoridade. Eu posso estar sendo levado por um convite, como Paulo foi convidado a ir à casa de Públio, ou eu posso estar sendo forçado a ir na frente de uma autoridade porque eu fui preso. Mas entenda, a mensagem continua a mesma, que Jesus cura, que Jesus transforma e que Jesus salva. Aleluia. Sabe, você pode ler depois na sua casa, em Atos, no capítulo 24, verso 24 a 26, vai falar sobre uma situação específica para Paulo. E isso é uma das coisas que nós que almejamos o ministério, ou nós que somos ministros, precisamos ter muitas atenções. Enfrentaremos traições, sim, e precisamos estar preparados para isso. Precisamos ser resilientes. Não podemos fechar o nosso coração porque nós somos traídos por alguém. Porque alguém não pegou junto conosco. É duro, dá vontade de você não abrir mais o seu coração a ninguém? Dá, com certeza. Mas Deus nos chamou para sermos resilientes, sermos esticados, passarmos por essas situações e voltarmos ao mesmo estado original, de acreditarmos nas pessoas, de confiarmos, de darmos oportunidades. Nós também vamos ter irmãos que vão se aproximar de nós, pessoas que vão se aproximar de nós com interesses financeiros. Infelizmente. Pessoas que vão usar da nossa bondade para desfrutar de coisas naturais. Abra lá sua Bíblia em Atos 24. Vocês estão me olhando com uma cara que parece que, como ele diz, vaca que viu cerca nova. Tudo assustado. Atos capítulo 24, verso 24, diz assim: Passados alguns dias,
Vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Olha que engraçado. Paulo estava preso em Jerusalém durante 2 anos, e como as pessoas também não podiam prendê-lo, Paulo tinha alguns benefícios já dentro da sua cela. Então, alguns irmãos iam até lá para que Paulo então escrevesse as cartas. Muitas das cartas que nós lemos hoje foram escritas durante esse tempo também. E Paulo estava falando sobre domínio próprio, juízo vindouro, ou seja, quando você estiver lendo alguma carta que fala sobre domínio próprio e juízo vindouro, provavelmente foi nessa época aqui que estava escrito. E ficou Félix amedrontado com essas verdades, mas entenda, ele se retirou de Paulo, mas ele esperava ao mesmo tempo receber dinheiro de Paulo. Ou seja, Paulo estava preso, quem deveria levar dinheiro para Paulo era ele, não é ele esperar dinheiro de Paulo. E muitas vezes nós vamos enfrentar pessoas assim, pessoas que vão se aproximar do ministério, buscando dinheiro, buscando recursos financeiros. Mas entenda, não é minha nem sua responsabilidade sermos fiscais disso. Nós temos alguém que tem olhos por todas as partes e que à sua frente nada está oculto ou escuro. Então, se você acha que talvez você não pode trazer sua oferta e seu dízimo na igreja, porque você acha que os pastores vão usar do seu dinheiro, fique despreocupado quanto a isso. Porque existe alguém que está nos vigiando e cuidando de tudo aquilo que nós estamos a fazer. Amém? Mas, infelizmente, nós temos pessoas no ministério que têm a preocupação de receber algo em troca. Que não seja nós com essa atitude. Amém? Só fiz essa ponte aqui porque vocês estavam me olhando com uma cara que não estavam acreditando muito. Aleluia. Agora, a resiliência nos abrirá portas onde jamais imaginaríamos ter, como eu disse. Seremos levados à presença de autoridades, ou presos, ou a convite, mas seremos. Isso é o que nos torna resilientes. Nós podemos ir tranquilamente, por convite próprio, ou sermos forçados a lá estar. Experimentaremos de milagres. Como assim? Paulo estava desfrutando de milagres diariamente. Ele estava guardado, porque as pessoas queriam matá-lo a todos os momentos. Paulo desfrutou de um milagre enquanto ele estava sobre o navio, navegando naquelas águas que era para todos morrerem, desfrutou de milagre. Quando ele chegou em solo, desfrutou de milagre, porque a serpente o mordeu e nada aconteceu. Nós desfrutaremos de uma unção maior. Ou seja, se você estava acostumado a orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada, agora você vai orar e uma cidade inteira vai ser curada. Deus tem nos chamado para sermos resilientes, porque pessoas fracas não aguentam a missão. Deus não chamou pessoas fracas. Quando você olha a vida de Davi, talvez a sua formosura, ou talvez o seu corpo fosse igual ao do Lucas, assim, magrinho, fraco. Brincadeira, Lucas. Eu sei que Davi não era tão feio, mas amém, glória a Deus. Estou brincando, viu, Lucas? Te amo. Mas o que eu quero dizer para você é, Deus não chamou Davi pela sua aparência. Deus chamou Davi pela sua bravura, por aquilo que Davi aguentava. Davi lutou contra um urso, contra um leão, contra um gigante. Eu nunca lutei contra um urso nem contra leão aqui, meu amigo. Mas olha, eu já vi uns vídeos na internet de um povo aí enfrentando urso e não é fácil não. Davi lutou, naquela época, contra um urso, contra um leão. Mas mais do que isso ainda, você pode dizer, ele teve sorte, ele estava com um cajado, ou ele fez um fogo, enfim. Davi enfrentou perseguição, e ele não ousou ferir o ungido de Deus. Sabe, quando você vai estudar a vida de Davi, você vai perceber que Davi teve inúmeras oportunidades de matar Saul. Saul já não era rei de Israel. Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Mas Davi tinha uma consciência dentro dele de dizer o seguinte, eu não vou matar ninguém. E da mesma forma nós devemos ser essas mesmas pessoas. Eu não vou matar o chamado de ninguém. Eu não vou matar o ministério de ninguém. Eu não vou acabar com a vida de ninguém.
mesmo eu tendo autoridade e ter tido oportunidades. Sabe, Saul tentou matar Davi várias vezes. Saul falava mal de Davi a todos os momentos. Se tinha alguém que tinha razão para matar Saul, era Davi. E Davi, quando teve a oportunidade, ele só cortou a capa, mas disse: eu não tocarei na vida de um ungido. Por quê? Porque ele tinha consciência de quem ele era. Ele era uma pessoa resiliente. Uma das coisas que eu sempre costumo dizer para as pessoas, e é o seguinte: o que as pessoas fazem com você diz respeito às pessoas. O que você faz diz respeito a você. Não terceirize a culpa ou a responsabilidade em alguém. Ah, eu pequei porque fulano fez isso. Ah, eu errei porque fulano fez isso. Ah, eu bati na pessoa porque a pessoa me xingou. Não, o que as pessoas fazem, elas são responsáveis por aquilo. O que você faz é sua responsabilidade. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que conduz você a toda a verdade, que te traz domínio próprio, que te protege, que te dá entendimento das coisas. Desfrutaremos de uma unção maior. Alcançaremos e salvaremos vidas. Paulo salvou inúmeras vidas durante o caminho. Só naquele barco foram 275, 270 pessoas. As pessoas que foram salvas naquela cidade, Paulo também salvou. Haverá sofrimentos. Verso 9, Atos 28. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram todos curados. 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Eles ganharam um barco, ganharam suprimento, honrarias, ou seja, houve suprimento da parte de Deus. Além disso, depois Paulo foi e ficou preso durante mais 2 anos em Roma, aguardando até o momento que ele seria apresentado a César. E lá ele teve a oportunidade de alugar uma casa e viver lá. Houve suprimento para que Paulo vivesse 2 anos em Roma, sendo que ele não podia trabalhar. Ou seja, quando nós estamos correndo com a visão, quando nós estamos vivendo aquilo que Deus nos chamou para ser, haverá suprimento. Mas Deus só vai colocar suprimento na sua mão, Deus só vai colocar uma unção maior sobre a sua vida, Deus só vai fazer com que você alcance mais vidas no momento que você estiver preparado para toda e qualquer situação, para toda e qualquer pressão. Deus não vai colocar joias na sua mão se você for uma pessoa fraca. Deus não vai te colocar um ministério poderoso na mão se você sequer consegue orar todos os dias, se você não consegue ler a sua Bíblia todos os dias. Essa semana me perguntaram uma coisa: qual é o caminho para eu ativar as promessas de Deus em minha vida? E a chave está em sermos resilientes, sermos fortes, sermos maduros. Deus tem nos chamado a crescermos, avançarmos, sairmos de uma condição de crianças, de imaturos, de que tudo dói, tudo é um mimimi, tudo é birra, tudo choro, para uma condição de conscientes, adultos, maduros. Deus tem nos chamado para ir nesse novo tempo. Nós estamos a expandir, nós somos uma igreja grande, mas se nós queremos ver a igreja crescer cada vez mais, não depende só de mim e dos pastores da igreja, depende de você como membro de Cristo, se posicionar aqui como um membro ativo do reino de Deus, pegando junto, servindo na igreja, sendo ativo, sendo forte, sendo treinado, sendo esticado. Sabe, muitas vezes no departamento talvez você vai ser chamado a atenção por estar fazendo uma coisa errada, por estar usando uma roupa errada, por estar, sabe, tendo uma atitude errada. Não tome isso como uma ofensa, tome isso como um aprendizado, como algo, ele está me esticando, ele está me treinando, ele está me crescendo, ele está fazendo com que eu avance, com que eu corra, com que eu cresça. Nós estamos treinando vocês para que vocês possam ser melhores do que nós, para que vocês possam alcançar mais vidas. Você vai alcançar vidas que eu não vou alcançar, mas para que você alcance essas vidas com ousadia, com intrepidez, você precisa estar preparado para isso. Aleluia. Abra lá, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58. O louvor pode subir, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 58 diz: Sede, portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Vou ler de novo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aleluia! Essa frase para mim resume a vida de Paulo. Não só a vida de Paulo, como a vida de Jesus. Alguém que foi perseguido, alguém que foi castigado injustamente, crucificado, que entregou sua vida, que ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Porque ele sabia que o trabalho não era em vão. Ele sabia qual era a recompensa do seu penoso trabalho, que somos nós, eu e você. Paulo também, ele era firme e constante. Constância é a chave para as pessoas resilientes. Pessoas resilientes são pessoas constantes. Não são pessoas de altos e baixos. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Não, você está sempre bem, independente da situação. O mundo pode estar apocalíptico, pode estar o caos, mas você está bem, porque você sabe a presença que você carrega. Você sabe quem te chamou. Você sabe qual é a visão de Deus para a sua vida. Por isso, amados, vamos ser firmes e constantes naquilo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos. Vamos correr com essa visão. Vamos, nos alargar. Vamos crescer. Vamos deixar-nos sermos treinados, sermos esticados, para que nós possamos avançar velozmente, para que nós possamos alcançar das promessas de Deus, para que nós possamos realmente desfrutar de uma unção maior, para que nós possamos alcançar mais vidas, para que nós possamos, impactar a nossa geração, para que nós possamos ser, a voz ativa nessa geração. Deus vai nos chamar, Deus vai selecionar pessoas para serem a voz nessa geração, mas para você ser uma voz nessa geração, Deus não vai te colocar em destaque, para que você fale daquilo que você acha que tem que ser, para que você chegue ali e, acaricie o ego, o pecado de ninguém. Não, mas que você seja uma voz ativa, que se for necessário falar verdades, fale, doa quem doer, porque Deus tem nos chamado para que nós possamos ser firmes e constantes. Vamos ficar de pé. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 35 ao verso 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que eu quero dizer para vocês, amados, o que a Bíblia diz aqui para nós é que não importa a situação, não importa aquilo que você passe, não importa aquilo que o mundo queira colocar sobre você, julgo, pressão, perseguição, não importa nada disso. O que importa é que nós somos amados por Deus e que o amor dele nos alcança em todas essas circunstâncias. Talvez você possa estar nesse momento preso 2 anos em Jerusalém. Talvez você está no caminho para a Itália. Talvez o barco agora está na tempestade. Talvez você agora chegou em Malta. E você até pode, durante muito tempo, ficar pensando: se calhar eu fiz alguma coisa e por isso estou sofrendo. Não. Você está sendo preparado para ser colocado em evidência, para que você possa tocar mais vidas, para que você possa desfrutar de uma unção maior, para que você possa ser esticado. Tudo aquilo que aconteceu até hoje foi uma preparação
para que você pudesse ir além, para que você pudesse, sabe, ser esticado, ser resiliente. Deus tem interesse que nós sejamos maduros, constantes, firmes, para que nós possamos continuar anunciando o Evangelho de uma maneira ousada, de uma maneira intrépida. E por isso, se talvez você está aqui essa manhã e você ainda não teve a oportunidade de reconhecer ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas por que isso é importante? Porque isso é que nos traz a capacitação, a capacidade de sermos resilientes. Assim como um elástico, o elástico ele é uma mistura de algodão com outro tecido. Se você pegar só o algodão e esticá-lo, ele se rompe, porque ele não tem aquele poder da elasticidade, da resiliência. Da mesma forma, nós como pessoas, se nós formos esticados ao nosso extremo, nós quebramos. E por isso muitas vezes nós vemos pessoas passando no mundo por problemas difíceis, por problemas, sabe, emocionais, estruturais, porque elas foram levadas ao seu extremo, burnout e cenas do tipo. Agora, o que nos torna resilientes, o que nos torna capacitados por Deus, é a presença dele em nossas vidas. Porque aí agora nós não somos mais um algodão, mas agora nós nos tornamos um elástico, e nós podemos ser esticados até o máximo. E quando nós voltamos, nós estamos na mesma condição original que nós fomos criados por Deus. Então, se você está aqui essa manhã e você deseja reconhecer ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que Ele venha fazer morada dentro de você, para que Ele te capacite a ser esse elástico, para que você seja esticado, para que você cresça, para que você seja maduro, para que você atinja agora um novo ponto, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Salvos, glória a Deus, Deus é bom, aleluia.